Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Vozes do Action Learning, programa que se propõe a divulgar, promover o universo que integra o Action Learning, trazendo especialistas desse método tão revolucionário, direcionado à resolução de problemas e que é ancorado particularmente em diálogos significativos. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. No podcast de hoje, nós contamos com a participação da Magda Santana, que é consultora em desenvolvimento organizacional e sócia da Ardigo. Ela que é formada em pedagogia com MBA em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em administração de empresa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É especialista em processos de facilitação de grupos, foi consultora da Rei Group na área de educação corporativa, onde conduziu programas de desenvolvimento de lideranças, gestão de pessoas, eficácia do trabalho em equipe, vendas e negociação. Ela é coach com formação pelo Instituto Ecossocial e atuou por mais de 28 anos em recursos humanos, e mais especificamente na área de treinamento e desenvolvimento. Ocupou posições executivas em empresas nacionais e também multinacionais, líderes em seus segmentos como Abbott, Roche, Nextel, Banco GM e Carrefour. É professora de cursos de pós-graduação em gestão de pessoas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Magda, muito prazer, muito bom contar com você. Seja bem-vinda, Magda. Obrigada pelo convite, Débora. É um prazer estar aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que é o Action Learning, né? Acredito que é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Assim, chama muita atenção quando a gente vai anunciando, ou seja, a tua participação, essa jornada incrível que você teve na pedagogia e em todos os outros segmentos. Eu queria que você falasse um pouquinho, voltando no tempo, Magda, falasse um pouco do início dessa tua trajetória com a formação em pedagogia e o que te levou à escolha da área de educação corporativa e recursos humanos. Como foi sendo traçada essa trajetória? Teve algum fator, algum evento em especial que foi direcionando você nessa construção dessa jornada tão particular e assim, sobretudo voltada ao segmento de treinamento e desenvolvimento? Teve. Bom, eu sempre trabalhei com aprendizagem, né? Acho que esse é o fio condutor aí da trajetória que você falou. Então, a aprendizagem sempre teve comigo, né? Então, desde que eu sou criança, eu queria ser professora, né? Então, a minha brincadeira predileta era colocar primo, irmão, sentadinho ali, e eu com uma lousa, né? Era o presente que eu sempre pedi, uma lousa, um apagador, giz, enfim. Hoje eu não uso nem mais giz, né? Mas, enfim, eu trabalhei, eu me formei em pedagogia porque eu queria trabalhar com educação, né? Sempre foi acho que a minha vocação, digamos assim, né? Mas eu trabalhei em escolas, mas aí lá pelo meio do caminho eu resolvi ir para a organização, então eu trabalhei em empresas na área de educação também, na área de aprendizagem. Então esse fio condutor da aprendizagem sempre esteve presente, né? Então desde criança eu queria ser professora, eu fiz magistério, né? Na época era normalista que chamava, né? Já faz muito tempo, então não sei se existe mais essa denominação, e fiz pedagogia, como você disse, e assim, porque aprender é uma coisa que vai acompanhar a gente pelo resto da vida, né? A gente vai ter que aprender, a gente é alfabetizado todo dia, né? Nas novas tecnologias. Recentemente a gente teve que ser alfabetizado aí para usar a IA, para usar o ChatGPT, etc. Então, a aprendizagem é uma coisa que me acompanha. Eu acho que a gente aprende de diversas maneiras e nas organizações a gente aprende com as pessoas, né? Então o Action Learning acho que traz um pouco isso, aprende com as pessoas, a gente aprende com as crises, a gente aprende com os desafios, a gente aprende com os cursos, enfim, né? Mas eu acho que a gente aprende principalmente com as pessoas, com as crises e com os desafios que a gente enfrenta no decorrer da nossa
carreira, né, da nossa trajetória. Então, acho que aprender profissionalmente é um aprendizado muito da prática, né, muito da crise, como eu falei, né, do desafio que você enfrenta. Então, eu acho que é fascinante olhar para esses processos de aprendizado, né? Então, a cada, enfim, a cada experiência que a gente tem, né, a gente devia se perguntar o que que eu aprendi com isso? O que que foi relevante para mim, né? O que que eu levo para uma próxima experiência? Então, eu acho que tem a ver com isso, essas escolhas todas que eu fiz, né? Seja na educação mais formal, porque eu sou professora até hoje no Mackenzie, né? Ou no aprendizado profissional, no aprendizado do dia a dia, no aprendizado com as outras pessoas com quem você cruzou aí no seu caminho. Eu acho que a gente é fruto muito dos encontros que a gente teve pela vida, né? Muitas pessoas que a gente encontrou acabam nos ensinando muito. Então, acho que esse é o fio condutor, assim, que é a aprendizagem. Eu queria pensar dois pontos que me chamam a atenção aí da tua fala, esse aprendizado, essa aprendizagem continuada e a questão do letramento. Você citou aí dois letramentos que a gente se viu diante de tantas mudanças, né? A questão da inteligência artificial e anteriormente a questão de tecnologia. Como é essa necessidade de letramento contínuo no universo das corporações? É algo distinto de quando você começou essa educação mais corporativa? Que universo é esse que a gente se vê diante hoje, Magda? Eu acho que a principal diferença, Débora, é o tempo, né? Eu acho que sempre a gente teve esse letramento, a gente sempre teve diante, né, de novas tecnologias, não, enfim. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha ninguém tinha computador na sua mesa, né? Aliás, eu não sei como a gente trabalhava, a gente ficava fazendo, a gente recebia os comunicados por um envelope vai e vem e tal, né? Então, mas a gente sempre esteve diante de novas tecnologias e dessa necessidade de letramento. Eu acho que o que mudou foi a velocidade disso, porque quando eu comecei, o conhecimento ele era mais estável, digamos assim. Então, você tinha mais tempo, talvez, para se adaptar a essas novas tecnologias e tudo mais. Porque o tempo, com a questão do celular, né, com esse aparelhinho aqui que eu tenho, você tem, todo mundo tem, e a gente produz conhecimento com isso acelerou o tempo. Então, hoje, a quantidade de conhecimento, né, disponível, ele dobra a cada 12 horas. E antes, sei lá, né, dobrava a cada 10 anos, a cada 12 anos. Tem uma pesquisa, acho que a IBM fez uma pesquisa sobre isso, falando disso. Então, o tempo acelerou. Então, a gente tem que ser muito mais rápido nisso, nesse letramento, nessa. Né, parece que você está devendo, porque essa era do conhecimento, né, você gera conhecimento o tempo todo. Então, eu acho que essa é a diferença, mas que vai acontecer esse letramento para sempre, né? Então, tem uma expressão do lifelong learning, que é uma tendência, quer dizer, aprender para a vida inteira, né? Ter uma postura de aprendiz e não do sábio do tablado, né? Que sobe no tablado e tal. Então, assim, eu vou aprender diversas coisas de diversas maneiras, com pessoas diferentes, durante toda a vida. Eu acho que é isso que está na pauta, né? Isso que está por aí. Então, eu tenho a ver com isso, assim, tenho que ter essa postura de aprendiz, né? Então, é isso. E, assim, eu falei da IA e do ChatGPT porque estão aí na pauta, mas eu troco de celular, é um letramento também, porque eu não sei mais onde estava aquele botão, eu não sei mais onde eu faço isso ou aquilo, né? Então, a gente está sempre se alfabetizando em alguma nova metodologia, tecnologia e por aí vai. A gente se depara aí, com colaboradores e colaboradores no cargo ou na função, no serviço de liderança. A gente tem, assim, companhias e instituições de naturezas diferentes. A gente sabe que algumas empresas
começaram como organizações empresariais familiares, a gente tem corporações que são complexas, multinacionais. A cultura organizacional vem enfrentando obstáculos. Eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito de dois tópicos: a capacitação desses líderes, que não deixam de ser colaboradores, né? E o desenvolvimento de determinadas habilidades. O líder de 20 anos, ou a necessidade que existia numa liderança há 20 anos, é muito diferente no tempo de hoje? Essa é uma pergunta interessante pelo seguinte, né? Eu acho que a gente tem coisas que são arquetípicas, ou seja, elas independem da geração ou da, é, da época, né? Porque, assim, o que é um líder para mim? Ele é um facilitador, né? Um líder facilita as coisas, né? Mostra o caminho, caminha junto, etc. A gente tem na Digo, eu sou sócia da Digo, que é uma consultoria em desenvolvimento organizacional, e lá a gente trabalha com essa metáfora do líder como facilitador, né? A gente brinca que é como quando você vai para o litoral, aqui em São Paulo, né? Quem conhece São Paulo, a gente está aqui na capital, aí a gente vai para a praia, vai para Praia Grande, vai para Santos, vai para o litoral sul de São Paulo. Às vezes a serra está muito nebulosa, assim, não tem visibilidade para você ir. Então, quando você chega ali no pedágio, tem um comboio que leva os carros ficam esperando e vai um comboio, né, atrás de um. Antes era a polícia rodoviária, era o guarda rodoviário. Agora, como tem as concessionárias, vai aquele carro com giroflex na frente, porque ele conhece o caminho. E aí as pessoas vão seguindo aquele carro e num determinado momento lá da serra, aquela neblina se dissipa e as pessoas podem seguir para os seus destinos, né? Então, é mais ou menos isso. Ele mostra o caminho e chega num determinado momento que ele sai da frente e cada um segue o seu caminho. Eu acho que o líder tem essa função, assim, de ser um facilitador, né? De trabalhar junto para mostrar o caminho, para ajudar nas reflexões, na tomada de decisão. Então, sempre foi isso. Agora, claro que na época em que eu comecei a trabalhar, tinha uma questão da hierarquia que era muito forte, né? Então, você tinha a questão de poder, de hierarquia, balizando um pouco as relações, né? E eu acho que isso mudou. Então, o líder tem que ser cada vez mais facilitador, né? E aí, as novas gerações, enfim, a gente não vai entrar nisso na geração Z, nada disso, mas elas têm uma forma de se relacionar de uma forma mais horizontalizada, né? Então, eu acho que essa questão, voltando para a aprendizagem, né, o quanto a gente consegue também aprender a partir desse novo jeito que a geração traz de se relacionar e ensinar também. Eu acho que tem aí essa questão da facilitação como fio condutor do comportamento da liderança, né? Então, eu acho que isso se faz com algumas coisas, fazer perguntas, por exemplo, né? Levar à reflexão, esse caminho da facilitação, né? Então, as perguntas geram movimento, são boas ferramentas de gestão, né? A escuta no sentido de falar, poxa, o que ele está dizendo parece que faz todo sentido, né? Incorporar, trazer as contribuições, né? Então, tudo isso faz parte desse processo que é um aprendizado. Ser líder também é um aprendizado, né? Porque a gente vai acertando, errando, construindo um pouco essa liderança a partir do que eu conheço, a partir do que eu acredito, na verdade, né? A partir das minhas crenças. Então, é importante revisitar essas crenças. Você falou da cultura organizacional é um fator fundamental nisso, né? Nessa questão da aprendizagem e da liderança. Então, se eu tenho na minha cultura o elemento de aprender, significa que eu quero inovar, eu quero me adaptar às mudanças. Então, as organizações que colocam a aprendizagem como algo estratégico, né, e tá na sua cultura, pratica isso na sua cultura, né, ela tem mais chance de conseguir inovar e se adaptar às mudanças, né, porque é esse movimento da aprendizagem que me permite isso, né, abrir espaço para inovação e abrir espaço para as mudanças, né.
Então, eu acho que, de novo, esse fio condutor também está aí. Magda, assim, fazendo um cruzamento dessa tua fala com os pilares do Action Learning, é, essa questão dessa escuta atenta, ativa, essa não de maneira hierárquica, uma estruturação não hierárquica, faz com que as sessões de Action Learning sejam realmente nessa questão de mudança, de cultura organizacional, de buscar soluções, se torne realmente uma ferramenta eficiente assim sustentável. Eu queria que você falasse dessa adequação e falasse também dessa estrutura que você traz tão bem no capítulo do livro do Problema-Solução. Por favor. Eu acho que o Action Learning, ele tem, dessas coisas que eu falei, assim, né, muito disso, porque ele trabalha com perguntas, né, e não com afirmações. Ele trabalha com a inteligência coletiva, então a resposta não está numa pessoa, né, não está no coach que está conduzindo a sessão de Action Learning, ou numa pessoa específica do grupo, mas está em todo mundo, né? Quando eu faço as perguntas e o grupo tem a oportunidade de trazer as respostas, né, ou as afirmações àquela pergunta, eu vou construindo quase que um mosaico. Então, eu aproveito essa inteligência coletiva, que a gente chama de aprendizagem 3.0 aí, né, que é a, 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 a resposta a muitas das perguntas está no grupo, está na inteligência coletiva. Então, acho que o Action Learning trabalha isso de uma forma muito eficaz, né? Então, ele faz perguntas, trabalha a partir da inteligência coletiva, né? A gente não faz afirmações, a gente leva para um lugar da reflexão. Então, quando eu faço a pergunta me leva a pensar. Não é que eu vou resolver o problema, tem do problema a solução, que assim, a pessoa chega na solução, porque a partir das perguntas ela consegue refletir, né, e desenhar o seu caminho, né? Porque também tem a ver com como é que eu lido com as minhas próprias questões. E isso é individual, né? O mesmo estímulo pode ser para mim ou para você, diferentes e levar a gente a resolver aquela questão por caminhos diferentes. Então, a inteligência coletiva trabalha com isso, né? Trabalha com algumas competências. Você tinha me perguntado sobre habilidade. Quando eu vou para o Action Learning, eu trabalho com algumas competências fundamentais para a liderança, né? Seja escutativa, seja fazer perguntas, seja incluir o outro, né, na minha fala, considerar, né, a contribuição, seja exercitar o silêncio, que às vezes é difícil. Então, eu também trabalho, a partir da metodologia, uma série de habilidades que a liderança precisa desenvolver, né? Então, eu acho que ela é poderosa por tudo isso, esses pilares, né, de olhar para o problema, refletir sobre ele, né, fazer isso de uma maneira colaborativa, fazer isso a partir de perguntas. Então, isso tudo constrói e traz autonomia também, eu acho, para o líder, né, porque ele pode fazer isso sempre, quer dizer, se eu tenho uma questão que eu quero trabalhar, seja ela qual for, como é que eu faço para desenvolver alguém que está numa zona de conforto, sei lá, a pessoa traz uma pergunta, ele começa a pensar a partir daquilo, né? Constrói um repertório a partir daquilo, né? Então, eu acho que o Action Learning, ele é uma ferramenta poderosa por tudo isso, né? Porque a resposta acaba aparecendo, né, do grupo, e eu acho que isso é poderoso, é uma aprendizagem muito colaborativa mesmo. Essa aprendizagem colaborativa, assim, nos materiais que eu leio, claro, existe muito essa questão da solução, né? Essa possibilidade de solução vem muito à tona como algo muito potente e frequente, né, das sessões. Mas a gente não pode descartar que, na verdade, também se trata de uma ferramenta que pode ser rotineiramente utilizada, Magda. A gente tem essa possibilidade, ou seja, o grupo pode usar dos elementos do Action Learning de maneira cotidiana e frequente. Isso, de que forma pode impactar essa cultura, essa gestão?
Eu queria que você falasse a respeito, por favor. Sim, pode. Inclusive, a gente tinha sessões, né? Quando eu comecei fazendo o Action Learning, eu lembro que eu fiz alguns trabalhos para organizações que faziam isso frequentemente. Então, uma vez por semana tinha um grupo que levava o seu problema, a sua questão lá para a sessão de Action Learning, para compartilhar e para chegar numa solução, né? Então, é isso que é aprender a partir dos desafios, né, que eu falei. Então, as pessoas traziam suas questões, cada uma, né, numa semana, a gente fazia isso semanalmente, e elas iam também amadurecendo, elas iam aprendendo com o processo. Eu acho que vai fortalecendo essa cultura da aprendizagem contínua, quando eu uso dessa maneira, né? Então, eu já fiz programas que é uma vez por semana, né, grupos diferentes, de áreas diferentes, estavam presentes para levar uma questão. Às vezes aconteceu alguma coisa naquela semana, o que a gente chama assim de monstro da semana. Eu ia tratar de um assunto, mas aí apareceu um outro, né? O monstro da semana. E eu quero tratar desse. Então, ai, que bom que vai ter uma sessão de action learning, porque aí eu vou poder levar a questão e ser ajudado, né? Ser ajudada a pensar sobre ela. Então, sim, eu acho que essa frequência de uso da ferramenta fortalece essa cultura do aprendizado, né, do aprendizado, e fortalece também esse caminho, né, de construção dos grupos, sem dúvida nenhuma. Esse caminho de construção dos grupos, ainda existe aquele fantasminha do feedback? Existe ainda essa cultura, o feedback ainda soa, por mais que a gente tenha avançado em termos de habilidades comunicacionais, sociais, o feedback ainda soa muitas vezes como uma crítica pessoal. Como lidar com isso? O Action facilita também esse processo, Magda? Por favor. Olha, eu trabalho, na hora que você me apresentou, eu trabalho com desenvolvimento humano, né, há mais de 30 anos. Eu estou com 58, então eu tinha 23 por aí, sei lá, 30 e tantos anos, né, que eu trabalho com isso. E feedback nunca saiu da pauta. Feedback é sempre, né, eu brinco e falo assim, olha, feedback, todo mundo vai ter que discutir feedback sempre, porque é uma ferramenta de desenvolvimento das mais eficazes, né? Porque eu me conheço a partir do outro, né? Você me fala, né? Você me dá referências, né? Por exemplo, nesse momento eu estou aqui, eu estou me vendo porque eu estou aqui na câmera, mas normalmente se a gente estivesse numa sala conversando, eu não tivesse a câmera aqui na minha frente, você saberia mais de mim do que eu mesma, porque eu não estaria me vendo e você estaria me vendo, né? Então você vai me dando esses toques, né? A gente se conhece muito a partir das percepções que os outros trazem, né? Da heteropercepção. Então, ele é fundamental como ferramenta de desenvolvimento, ele nunca vai sair da pauta. Então, todos esses anos que eu trabalhei com desenvolvimento humano, acho que não teve um ano que não se falou de feedback. Costuma ser, assim, não sei se é, assim, uma dificuldade, não sei se é um tabu, eu ia falar tabu, mas não é um tabu. É que, assim, as pessoas têm tanto medo de receber quanto de dar feedback, porque eu não controlo a reação do outro, como é que vai ser, né? E às vezes é difícil dizer algumas coisas, né? É difícil ter algumas conversas. Então, sim, o feedback é um tema de desenvolvimento importante que nunca vai sair. Eu brinco que é o seguinte: olha, desenvolvimento de lideranças em feedback é como tomar banho, você vai ter que tomar banho todo dia, não é? Ah, eu já tomei banho, já tomei hoje. Tá, mas se você não tomar amanhã, vai ficar fedendo, vai ter que tomar de novo, né? Então é mais ou menos isso. A gente vai ter que discutir esse assunto sempre, porque é uma ferramenta de desenvolvimento que faz parte do papel do líder, está intrínseco nesse papel, né? E também não é fácil. Então eu tenho que estar todo o tempo revendo como é que é a minha prática de feedback, a frequência dela, a forma como eu falo. Feedback tem muito a ver com forma, né? Tem a ver com conteúdo, obviamente, mas com forma também. Nisso, a comunicação não violenta, que é um livro que, né, todo mundo deve ter passado aí pelas mãos de todo mundo já, foi muito assertiva, né? Falar a partir de mim, fazer meus pedidos a partir de mim, não a partir do outro. Então, esse é um tema que eu trabalhei muito em Action Learning, feedback,
fazia vários grupos de sessões para discutir feedback com os líderes e costumava ter um bom caldo, assim, de conversa, porque porque pelas experiências do passado, né, os feedbacks marcam muito a gente. Se você fizer uma retrospectiva, você se lembrar qual foi o feedback que você recebeu que fez diferença para você, né? Você vai lembrar, e também um feedback que te marcou negativamente, você vai lembrar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, para as pessoas, porque a gente pode marcar para sempre. Então, acho que é um tema de muita relevância e o Action Learning funciona muito bem para fazer essa reflexão junto com os líderes. A gente já está chegando no final, Magda. A gente fica com esse saborzinho de quero mais, ou seja, de querer ouvir mais você. A gente já vai deixando um convite para que você volte outras vezes, para que a gente possa conversar mais demoradamente sobre outros temas. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Por exemplo, comentar a respeito do teu capítulo do livro, por que a gente deve ler, ou por que a gente deve pensar no Action Learning como ferramenta dentro das organizações, ou mesmo, por que não, na nossa vida pessoal, né, Magda? Vamos lá. Bom, você está falando do livro que está aqui comigo, né? Do problema-solução aqui. O meu capítulo fala dessa questão de olhar, né, a transformação organizacional, ou contribuir com a transformação organizacional a partir da ferramenta do Action Learning. O que eu poderia dizer? Eu poderia dizer o seguinte: olha, é uma forma da gente trabalhar com os nossos problemas reais, a gente não precisa inventar caso, sabe aqueles programas de treinamento que a gente inventa caso? Leva o caso, o Joãozinho está com um problema assim, assado, cozido, frito, vai lá, dá um feedback para ele. A vida é muito mais complexa, né, do que o caso do Joãozinho. Então, levar os casos reais, que é o que o Action Learning faz, né? Trabalho a partir dos casos reais, uma questão que eu estou vivendo, uma questão importante para mim, então eu vou dividir essa questão com o grupo, e o grupo vai me ajudar a pensar sobre ela, é o melhor dos mundos, né? É poderoso mesmo. Então, trabalhar com esses casos reais, eu acho que porque aí a vida fica mais real, mais quente, né? Mais perto, enfim. Então, tudo isso enfim, eu acho que a metodologia, ela traz uma facilidade, né? Que é as pessoas poderem elas não precisam ser especialistas em nada. Acho que esse é o ponto. Ela não precisa ser especialista de nada. Ela pode simplesmente ir trazendo as considerações e contribuindo, né, com a reflexão de qualquer tema. A gente está colocando feedback aqui na mesa, mas pode ser qualquer outro tema, né? Então, não é só buscar a solução, mas buscar caminhos, né, de aprender a partir de um tema. Eu acho que esse é a minha consideração, assim, né? Que é o quanto o Action Learning propicia que você trabalhe com a vida real, com os casos reais, com aquilo que de fato te afeta e que os outros, né, o grupo pode te ajudar a esclarecer, a, sei lá, fazer melhor, alguma coisa por aí. Então, o capítulo, ele trata disso, né? Vai falar, olha, como é que usando essa ferramenta a organização se transforma. E as pessoas, por consequência, também se transformam. Perfeito. Muito, muito obrigada, Magda. Muito obrigada mesmo pela tua participação e ou seja, reforçando, a gente te espera aqui num próximo episódio. Muito obrigada. Será um Bem, prazer. Muito obrigada, foi um papo ótimo, agradável. Até a próxima. obrigada. O programa Vozes do Action Learning contou com a Magda Santana, que é consultora em desenvolvimento organizacional, sócia da Adigo e que atuou por mais de 28 anos em recursos humanos, especificamente na área de treinamento e desenvolvimento. É professora dos cursos de pós-graduação em gestão de pessoas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A você que esteve com a gente até aqui, o nosso muito obrigada. Eu sou a Débora Isola e te aguardo em uma nova edição do programa, trazendo mais uma vez uma expressiva voz do Action Learning. Até lá,